Olá, a lição de hoje vai ser baseada na parábola do filho pródigo. Como lidar com as decisões erradas de nossos parentes. Vamos passar para o slide. Lucas 15, de 11 a 32. A nossa lição vai ser baseada nesse texto, a parábola do filho pródigo. Vou procurar fazer aqui uma leitura rápida da parábola. Lucas 15, de 11 a 32. E disse um certo homem, Jesus à multidão, esta parábola. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, os bens. Ou seja, aqui o filho pediu, o pai deu. Não houve nenhum diálogo quanto à questão de insistir, bora, meu filho, fica em casa, veja o que você vai perder em sair de casa. Não houve nada disso. Eu gosto muito da cantata do Filho Pródigo. Essa cantata é antiga, dos Arautos dos Reis, Arautos do Rei, melhor dizendo. Eu acho que algumas as irmãs e irmãos devem ter já ouvido essa parábola. E tem um diálogo entre o pai e o filho, né? O pai pedindo para que o filho não saísse. Baseado aqui no texto e no que eu vou ensinar hoje, não houve espaço para esse diálogo, não aconteceu esse diálogo na parábola. Mas tudo bem, a cantata não deixou de ser boa por causa disso, não. Continuando a leitura. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele só conseguia um emprego de cuidar de porcos, que é um animal imundo para os judeus, né? E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus empregados. Ou seja, tinha algum empregado do pai dele monitorando ele, vendo se ele estava bem, está tudo correndo certinho com ele? Não tinha ninguém, né? Então, o pai poderia ter enviado algum espião, já que o pai era muito rico, e no momento que o filho estivesse sem nada, prestes a se empregar como um cuidador de porcos, o empregado iria intervir e dizer, não faça isso, você vai ficar cuidando de animal imundo, vem, volta para casa, seu pai está te esperando com saudade, vamos embora. Claro, ele passando fome em uma situação humilhante, ele ia voltar para casa, mas será que ele ia voltar arrependido? Ele não ia nem ter o espaço para refletir no erro que ele fez. Não é verdade? Então, continuando a leitura. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E seu pai, ao vê-lo, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Ou seja, todo o movimento que o pai poderia ter tido antes, né, na hora que o filho pediu para sair de casa, ô filho, pelo amor de Deus, não saia não, aqui você tem tudo, o que é que eu fiz de errado? Fica comigo, não me abandone. Não aconteceu. Aconteceu aqui, neste momento, na hora que o filho apontou no campo visual do pai, ele saiu correndo e foi abraçar o filho, que vinha ali magro, abatido e fraco.
Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Esse texto é muito, né? Muito interessante esse texto, muito profundo também. Então, esse texto permite a gente ter alguns ensinamentos da parte desse texto. Como vocês poderão ver aqui nos próximos slides. Ainda não estou compartilhando a tela. Vou voltar aqui para compartilhar. Apertei na tecla errada. Pronto, agora já estou chegando na tecla, compartilhando com vocês o slide. Parábola do filho pródigo, Lucas 15, de 11 a 32, leitura que a gente acabou de fazer. Lições da parábola do filho pródigo. Mostrar o perdão de Deus e que Deus sempre estará de braços abertos para receber o ser humano. A pessoa que vivia, no caso, outra lição, é a pessoa que vivia na igreja e se desvia dos caminhos do Senhor, tem prejuízos devido a essa escolha e depois retorna ao convívio da igreja, né? É muito pregado para sermões de reconciliação das pessoas que se afastaram do Evangelho. Também a reação do irmão que sempre esteve com o pai e fica chateado com a festa dada ao filho pródigo. Então, retornando. A lição que eu quero abordar hoje aqui com vocês é aceitar a escolha do outro. E como lidar com a escolha do outro? Muitas vezes essa outra pessoa vai ser um parente seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus irmãos. E aí, como aceitar essa escolha? Como lidar com isso? É isso que eu quero abordar com vocês hoje. Claro que as outras interpretações, as outras lições, eu já citei aqui no slide anterior, mas eu quero abordar esta lição para que vocês tenham mais um aprendizado a respeito dessa parábola. Relembrando o que já foi falado em uma das lições, já tem mais ou menos 30 dias, que abordando a lição sobre as preocupações, a gente informou de uma maneira de lidar com as preocupações é aceitar as certezas da vida. Quais são as certezas da vida que envolverá algum tipo de sofrimento? A morte, o adoecer, o envelhecimento, perda de entes queridos, que a gente não irá agradar a todos e haverá pessoas que não irão gostar da gente. Isso não tem para onde correr. Acontece com qualquer um, inclusive aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo isso. Ao ponto foi morto numa cruz, né? Então, essa questão de não agradar a todos
vai envolver o quê? Entenda que como não tem que nem todos concordarão com suas opiniões, inclusive pessoas próximas, como a sua família, né, não irá concordar com você. Até lembrando de um versículo, né? Cuidais, vós que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes disseção, separação, contenda, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Então haverá divisão. Por quê? Porque essa do amor ao evangelho, por parentes nossos não concordarem com a nossa fé, poderá ficar contra a gente e nos tratar de uma maneira até discriminatória, né? Felizes são aqueles que não acontece isso nas suas casas, não é verdade? E outra situação que envolve as pessoas discordarem com a gente, só para vocês entenderem que essa questão de agradar a todos, a gente observa isso, que um movimento da mente é querer agradar todo mundo o tempo todo e fazer com que as pessoas concordem com a gente. Mas a gente trazer isso à consciência e ver que isso é impossível, que vai acontecer de pessoas discordarem da gente. Então, só citando rapidamente um versículo, né? E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Lembra até de uma lição, né? Que Jesus e os discípulos andavam dispersos, né? Por causa da perseguição. No caso aqui, um texto mostrando isso. E não era falta de fé. No caso, nós estamos aqui online devido à perseguição do coronavírus, digamos assim. E não é falta de fé nossa. A gente citou isso na lição Seja Online como Jesus, que você poderá ver no YouTube, caso assim desejar, que é a reprise dessa lição. Vamos lá. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem manifesta-se ao mundo. E aí o texto encerra dizendo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, é mais fácil a sua ideia, a sua mensagem, você convencer os de fora do que os de dentro da sua casa. Ellen, mas está escrito, instruir um menino no caminho, instruir um menino no caminho, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Está escrito isso, uma mensagem lá de Provérbios, mas o critério que a gente usa aqui nas lições é ver, usar a interpretação que Jesus dá às Escrituras. Né? Ver Jesus como a chave hermenêutica das Escrituras. Claro que se eu educo meu filho, não só ensinando, mas com exemplo, a probabilidade de ele se desviar é bem menor, mas não é uma garantia de que ele possa se desviar ou não, ok? Então, não encare esse versículo como uma promessa, encare como uma orientação para aumentar a probabilidade de seu filho não se desviar. E esse desviar pode compreender o seguinte, de ele não vai ter um desvio eterno, ele pode dar uma jornada lá fora, como aconteceu com o filho pródigo, e depois retornar para a casa do pai. Mas vamos lá. Aceitar essa realidade da discordância, de ter pessoas pensando com pensamentos diferentes, inclusive nossos parentes. E Jesus viveu isso a tal ponto que Tiago e Judas, seus irmãos carnais, quem está assistindo no YouTube depois, aí a gravação, se você quer for católico, encara com primo, pode encarar com primo. Ou seja, parentes, né? Tiago e Judas, eles tiveram uma convivência com Cristo ali na infância, na adolescência, a tal ponto que a forma como eles manifestaram a fé não foi a mesma do apóstolo Paulo, do Pedro, do João.
morreram também, pelo amor de Cristo, morreram, mas você pode comparar até a forma como eles se manifestaram a sua fé e até nos seus escritos, né? Veja a epístola de Tiago, compare com as epístolas de Paulo, né? Como é diferente. A tal ponto que Lutero achou que Tiago não deveria estar lá também no Novo Testamento. Mas com as lições que a gente está vendo aqui, vendo fé como uma ação, não como uma emoção, como um pensamento, dentro desse contexto dá para ver perfeitamente que a epístola de Tiago pode estar dentro do Novo Testamento tranquilamente. Analisando o filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Ele pede a sua herança e o pai entrega e o deixa partir. Em nenhum momento o pai insiste para que ele fique. Ou seja, o filho já tem toda a infância e adolescência com o pai, convivendo ali com o pai, e de repente quer ir embora, não tem muito o que dizer, não é verdade? A mesma coisa Judas na Santa Ceia, como vocês viram aí na última ou nas últimas lições. Jesus não tinha mais nada a dizer para Judas. 3 anos de convivência. 3 anos de convivência, não era 3 dias. Né? Com os ensinamentos, com a forma como Jesus agia diante das dificuldades e problemas, sem contar também os milagres também que eram vistos, né? E ele tinha aquela postura de se manter resistente, roubando da tesouraria. Né? À toa que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Vivia de doação. E ainda tinha alguém roubando, não tinha realmente como reclinar a cabeça mesmo. E depois, era um discípulo que mostrou a resistência no momento que chegou uma pessoa para derramar o perfume. Ele falou que aquele perfume deveria ser gasto o dinheiro daquele perfume com os pobres. Isso é claro, quando os discípulos tinham algum problema, alguma dúvida, eles resolviam à parte, só entre eles e Jesus. Ele não, no meio de todo mundo, outras pessoas, inclusive pessoas que eram resistentes à mensagem de Cristo, tinha fariseus ali naquela casa, e ele chega e coloca Jesus em uma situação de constrangimento. Então, diante de uma situação dessa, não tem muito o que dizer na Santa Ceia, né? Judas, já que você não se arrepende mesmo, já está convicto que quer fazer, por favor, deixa eu continuar a ceia aqui com as pessoas que querem alguma coisa comigo. E aí Judas partiu. E com o Pedro, a situação já foi diferente, né? Ele alertou Pedro, mas ficou assim: ai, Pedro, pelo amor de Deus, vê o que você vai fazer, não vai me negar, não. Ele entendeu que seria uma coisa pontual, mas mesmo sendo pontual, viu que não tinha como evitar Pedro, deixar Pedro seguir por aquele caminho. Então, o que é que aconteceu aqui? Vou colocar o exemplo da parábola envolvendo um filho concurseiro, né, ou que quer fazer o Enem. Pela rotina do filho, o pai sabe se até onde ele tem muitas chances de passar ou não. Se ele passa boa parte do tempo em redes sociais e pouco nos estudos, pode-se fazer até uma profecia de que ele não irá passar. Se é estudioso, mas muito ansioso e se recusa a procurar fazer algo para agenciar o estresse também. Você tem grupos que usam técnicas de respiração, de yoga, ou grupos de psicoterapia para poder gerenciar o estresse. E o filho se recusa, claro que ele mesmo sabendo o conteúdo, a ansiedade ele poderá perder na prova. O outro tipo de situação é aquele filho que, apesar de não ser ansioso, é aquele que não está estudando, está mais na rede social do que estudando, ele não vai passar. Então, eu, como pai, como um tio, eu vou ficar ali e tentando convencê-lo. Quanto mais eu convenço, mais ele fica resistente e menos chances ele tem de se arrepender depois.
Né? O máximo que eu posso fazer é o que Jesus fez, né, com Jesus na Santa Ceia. Falar, olha, você está percebendo que você está em um caminho que não vai dar muito certo isso aí, não vai dar certo. Mas, de qualquer forma, estou intercedendo por você. Pronto, não, ele não entrou em debate, não entrou em técnicas de persuasão e de convencimento. Deixa aí, deixa aí. Outro caso é você que tem um filho ou um cônjuge que está querendo ser empreendedor, está começando um pequeno negócio, né? Mas pela rotina dele você está vendo que não vai dar muito certo. Haja visto que 80% das empresas quebram nos primeiros anos, ainda mais diante de crises, né? Agora, se ele passa boa parte do seu tempo fazendo ações contrárias ao que está sendo recomendado pelo SEBRAE, evidentemente que é quase profético que a sua microempresa ou pequena empresa irá quebrar. Então, uma pessoa que está vendo um parente, um irmão, um cônjuge empreendendo num pequeno negócio e não está fazendo o que está sendo recomendado pelo SEBRAE, ou sequer nem quis fazer o curso do SEBRAE, é claro que aumenta as chances desse pequeno empreendedor quebrar. Então, não tem muito o que dizer também, né? Não tem técnicas de persuasão, de convencimento para isso. A pessoa pode fazer o que Cristo fez com Pedro, só sinalizar, e nada mais que isso. Um parente que não está cumprindo o isolamento social seria outro caso. O que é que a gente pode aplicar a parábola do filho pródigo diante dessa situação? Né? Pelo não cuidado, ver se tem muitas chances de ser infectado pelo coronavírus. Se ele passa boa parte das semanas tendo ações contrárias ao que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, poderá, com certeza, ser infectado pelo coronavírus. Então, não tem muito o que fazer também. É de maior, lúcido, vacinado, então não tem o que fazer. Não é vacinado contra o coronavírus, porque não tem coronavírus, né? Não tem vacina para isso. Vacinado no sentido de ser de maior, né? E está orientado. Se ele tivesse sem lucidez, aí já é outra história. Filho usuário de drogas, também não tem muito o que fazer. É deixar ele seguir o caminho dele. Pode envolver você no sentido de mudar, pode envolver você no sentido de você ter que se mudar de casa, deixá-lo na casa, ou fazer com que ele saia para outra casa. Você pega, dá uma herança, não toda herança, mas uma parte dos seus recursos, ou mantém uma parte mínima do seu recurso. Digamos que você separe uma quantia por mês para dar para esse filho, mas ele lá e você cá, já que ele decidiu por esse caminho. Aí você pode perguntar, estarei compactuando com ele, dando alguma coisa? O pai deu a herança, no caso da parábola, e não compactuou com nada que o filho fez. Pelo menos é essa a versão que Jesus passa. O da herança não é compactuar com os erros que foram feitos depois pelo filho. A mesma coisa seria você, na sua relação com o seu filho, se ele, porventura, for usuário de drogas, no caso da relação de um parente ou de um cônjuge que tem alguém que esteja não esteja cumprindo isolamento social. Você não falar nada não quer dizer que você esteja compactuando com essa pessoa. No mesmo caso, na situação de um filho ou de um pequeno empreendedor que não segue as recomendações do SEBRAE ou que não quer fazer o curso do SEBRAE, e para o filho concurseiro ou está querendo passar no Enem que não está estudando. Não tem muito. Você ficar calado não quer dizer que você esteja compactuando com essas coisas. Você simplesmente está deixando a pessoa seguir o caminho que ela escolheu. Afinal de contas, ela é uma pessoa adulta. O que fazer enquanto o filho ou parente vai nessa situação? Como eu venho dizendo,
Nada. Em nenhum momento o pai enviou seus trabalhadores para saber como o filho estava. Ou seja, ele deu espaço para que, assim, dando espaço para que o outro faça seu movimento. Se o pai enviasse algum empregado para monitorar como o filho estava, este não teria um momento de arrependimento, porque na hora que ele fosse trabalhar como cuidando de porcos, o empregado ia dizer: para lá, não precisa se humilhar tanto, não precisa cuidar de um animal considerado imundo por nós. Vem, que seu pai está com saudade de você e vai te receber. É claro que ele, com fome, desesperado, ia aceitar. Então, ele ia ter uma ação só colada na fome, para resolver o problema da fome e da situação humilhante que ele estava, e não porque a mente tinha passado por alguma transformação, alguma mudança de atitude. Então, o fato de o pai não mandar empregados para monitorar como estava o filho é a dica que você pode fazer para não ficar monitorando um parente, um sobrinho, um neto, um filho que esteja usando drogas, que esteja em outra cidade, ligando para o celular do filho: como é que você está? Está tudo bem com você? O traficante está lhe ameaçando de morte. Então, deixa ele seguir a decisão dele, por mais que doa em você, dando espaço para que ele faça o seu movimento. Você fica triste, né? Seguindo a parábola do bom samaritano, não, do filho pródigo, você fica triste, mas você não deprime. Você se aborrece, mas deixa espaço para que o outro se reconcilie. Né? Porque se você fica em cima o tempo todo do outro, não vai haver reconciliação, porque até pelo orgulho que o outro vai ter diante do que você está falando e mostrando para ele, que essa decisão vai levar ele para uma situação desastrosa e caótica, ele, por orgulho, ele não vai nem querer se arrepender. E poderá ter um movimento de arrependimento no sentido de só para poder sair da situação caótica, mas não porque se arrependeu de fato. E uma maneira também diferente de lidar com a preocupação, porque quanto mais você monitora e tenta acompanhar a pessoa, mais ansioso e mais preocupado você fica. Então, a melhor maneira de lidar com a preocupação é você não monitorar como está a pessoa. Isso é o que as pesquisas na área da psicologia têm demonstrado. Então, para refletir, Deus aceitou que a humanidade fizesse as suas escolhas, portanto, sou convidado a aceitar que as pessoas também façam as suas escolhas também. Até escrito errado aqui no slide. Estou disposto a aceitar as escolhas dos meus parentes e amigos. Fica para você refletir e clica novamente para voltarmos e você colocar a opinião do que você achou dessa lição. Clica no mesmo link que você chegou até aqui. E vai acabar essa parte, mas a gente vai continuar a lição para ouvir as suas considerações e as suas dúvidas. É só clicar no mesmo link e a gente vai para a segunda parte dessa reunião, tá bom? No mesmo link, não tem dificuldade. E aí a gente retorna para você dizer o que você acha. E quem está assistindo no YouTube, coloca nos comentários o que achou dessa lição, tá bom? Deus abençoe você.